Olá, olá! Estamos novamente juntos para a sequência de nossos estudos. Esse é o nosso quarto encontro, a nossa quarta aula dentro da disciplina de Direito Aplicado. E na aula de hoje nós vamos tratar do quê? De que ramo do direito? Vamos ver, vamos à tela. Será o direito tributário a ser abordado no nosso encontro de hoje. Direito tributário. Você certamente já ouviu falar do direito tributário, mas do que trata o direito tributário? Da relação tributária, perfeito, da relação de quem com quem, porque você já é sabedor que o direito, e qualquer que seja o seu ramo, trata sempre das relações entre sujeitos. E aqui no direito tributário também nós vamos encontrar sujeitos da relação tributária. Direito tributário que é também um direito ou um ramo autônomo do direito. Quando nós falamos em ramo autônomo, nós vamos dizer que ele possui as suas normas próprias, os seus princípios e regras, ou seja, coisa que ele é distinta, que faz com que somente diga direito a ele. Isso não quer dizer que ele é afastado dos demais ramos do direito, não, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque os ramos do direito andam sim interligados, quase que de mãos dadas uns com os outros. Então, no dia de hoje, vamos abordar tudo aquilo que tem, ou pelo menos o que nós reputamos como mais importantes dentro do direito tributário. Direito tributário. Qual é o cerne, o grande objeto de estudo do direito tributário? Aham, gostei dessa. O tributo? Perfeito. E diga-me, você, o que é o tributo? Ou pelo menos, no seu modo de entender, o que é o danado do tributo? Esse que a gente está cansado de ouvir falar. Tributo é sinônimo de imposto? Todo imposto é tributo? Como funciona isso? Já embaralhou? Calma! A nossa posição aqui é justamente para desembaralhar, para explicar, para deixar com que os conteúdos, os institutos do direito fiquem mais facilmente entendidos. Vamos ver se o que você pensa ser o tributo é o que a legislação caracteriza como tal? Vamos dar uma olhada. Eu trago para você o que a Lei 5.172 de 66 considera como tributo lá no seu artigo 3º. Essa lei ela é chamada de Código Tributário Nacional, ou CTN para os íntimos, por assim dizer. Está exatamente dessa forma no artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Viu? Não é exatamente isso que você pensa ser o tributo? Aí você fala, professor, agora você me deixou mais doido ainda. Calma. Veja, isso aqui é o que o ordenamento jurídico considera como tributo. É que dessa forma fica muito mais difícil nós entendermos o que é o tributo. Mas na aula de hoje nós vamos, e principalmente num determinado momento, eu trarei novamente essa conceituação legal do tributo e vamos fragmentá-la para que esse entendimento possa ficar melhor ou melhorado, por assim dizer. Tenho certeza que depois disso você vai ficar muito mais tranquilo em relação ao que seja tributos, tá bem? Como nós poderemos conceituar o direito tributário? É um ramo autônomo do direito que estuda o tributo? Por assim dizer, poderia ser. Mas poderíamos reforçar um pouco mais esse conceito com alguns exemplos, aí fica um pouco mais tranquilo. Vamos ver, vamos à tela. O direito tributário é o ramo autônomo do direito, ou seja, com seus princípios e regras próprias, que rege, que regulamenta, que regula as relações entre o Estado e o particular, ou os particulares, genericamente falando. Entre o fisco e o contribuinte, entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Então vamos lá bem devagarinho.
Então, o direito tributário é quem determina todas as normas dessa chamada relação jurídica. Relação jurídica existente, genericamente falando, entre o Estado, quando eu falo Estado, é o Estado geral, né? O Estado, poder público, todo ele, sendo ele a União, Estados-membros, Distrito Federal ou municípios. O Estado de um lado e os particulares do outro. Todas as pessoas, eu diria, os particulares, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Genericamente falando, a relação jurídica é entre esses dois indivíduos, por assim dizer. Mas se nós pudéssemos afunilar um pouquinho mais, poderíamos chamar o Estado de fisco, não é verdade? Ou Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, o fisco, propriamente dito. E do outro lugar, pelo menos lato sensu, genérico, chamar o particular de contribuinte, não é? Se na posição do Estado está o fisco, na posição do particular está o contribuinte. Mas nós sabemos que toda relação jurídica é composta por sujeitos. Vamos pensar assim, lá no direito do consumidor, uma relação jurídica chamada de relação de consumo. Perfeito. Quem são os sujeitos? O sujeito de um lado é o fornecedor, do outro lado é o consumidor. Na relação de trabalho, quem está de um lado? O empregado, do outro o empregador. Sempre nós encontraremos sujeitos. Pois bem, aqui, quem está para o fisco como sujeito? Ele é chamado de sujeito ativo. E para o particular, para o contribuinte, o chamado sujeito passivo. Sujeito ativo e sujeito passivo da relação tributária. Perfeito? Outros sujeitos ativos e passivos nós podemos encontrar em outras relações, que não necessariamente seja o Estado de um lado e do outro o contribuinte. Então, o direito tributário, na realidade, ele rege as relações entre o sujeito ativo e o sujeito passivo da relação tributária, ou seja, entre o fisco e o contribuinte. Mas será que ele existe somente para isso? Para regulamentar essa relação jurídica? Eu creio que ele existe para mais um pouquinho. Vamos ver. Ele foi criado para delimitar o poder de tributar e evitar os abusos no exercício desse poder. Para delimitar o poder de tributar. Quem tem esse poder de tributar? Os dois sujeitos dessa relação? Será que o particular, ele tem o poder de tributar? Ele pode criar um tributo? Claro que não. Perfeito, gostei, mas não precisa ficar nervoso também. O Estado, então, tem o poder de tributar, o poder dado já pela Constituição Federal. A Constituição Federal dá esse poder ao Estado. Falou, ó, você pode tributar, você pode legislar sobre o tributo. E dá os parâmetros, os requisitos, etc. Não é assim também. Pode tributar e pronto, pode criar o tributo que você queira. Não, não é bem assim. E ele, além de delimitar esse poder, ele também pode sancionar o Estado quando do abuso desse poder. Aí você me pergunta, mas será, professor? Será que o Estado, sendo sabedor do que ele pode, do que ele não pode fazer em relação ao tributo, criar base de cálculo, criar alíquota, determinar quem são os sujeitos passivos daquela relação, será que não está tudo ali na lei? Por mais que esteja, às vezes o Estado peca sim, ou talvez por omissão, ou por desconhecimento, ou porque se esqueceu, vamos chamar assim, de uma legislação e faz coisa que não deve. Quando acontece isso, é claro, o contribuinte, o sujeito passivo, que é a parte mais frágil dessa relação, ele pode arguir determinada inconstitucionalidade ou ilegalidade e rever aquela situação tributária que foi criada. Isso tudo o direito tributário determina e dita, então, as normas com seus princípios e regras próprias. O direito tributário, em outras palavras, é assim que funciona. E onde nós vamos encontrar, pelo menos no seu bojo, como normas gerais, como normas de base desse direito tributário? Será que você faz uma ideia? Não se lembra? Vamos ver. Vamos acompanhar e estudar juntos.
Quando eu passar aqui, você vai se lembrar. Claro, na Constituição da República, na Constituição Federal. Lá nós encontraremos o Sistema Tributário Nacional, dos artigos 145 a 162. Portanto, a Constituição da República, ela dita as normas de todo o direito, genericamente falando, incluindo isso aí, e é claro, o direito tributário, determinando assim suas normas de base. Então, na Constituição da República, e nós já falamos também disso quando tratamos do direito constitucional, nós podemos encontrar, sim, todas as normas de base de todo o direito. Direito tributário, direito do trabalho, direito empresarial, tudo lá na Constituição, mas em normas de base. É claro que depois precisa vir alguma coisa que regule, que regulamente determinada situação. Viriam as leis, as portarias, instrução normativas, tudo abaixo naquela pirâmide keyosiana que também falamos. Então, em relação ao direito tributário, Sistema Tributário Nacional, do artigo 145 ao artigo 162. Principalmente determinando através de princípios constitucionais o que o Estado pode ou não pode fazer, ou seja, delimitando o poder de tributar do Estado. Então, nós veremos alguns desses princípios e tenha a certeza de que, se você entender esses princípios constitucionais tributários, certamente, não tenha dúvida disso, você entenderá o direito tributário. E eu não costumo mentir, não, tá bem? Então, confie em mim e vamos começar a estudar esses princípios. Vamos ao quadro. O primeiro desses princípios, nós não vamos encontrar na Constituição Federal escrito dessa forma. Princípio da estrita legalidade tributária, artigo 150, inciso 1. Não, mas do que está escrito na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 1, nós tiramos sim esse princípio. Por quê? Em outras palavras, esse ditame constitucional, ou por esse ditame constitucional, nós podemos entender que nenhum tributo pode ser majorado, ou seja, aumentado, ou instituído, ou seja, criado, sem que seja mediante lei. Sempre tem que ter uma lei para que um novo tributo apareça na relação jurídica. Para se aumentar um determinado tributo, tem que ser através de lei. Às vezes, é claro, e aí nós vamos ver outros princípios, um aumento já entra em vigor de imediato, outros depende de uma certa espera, outros de uma espera maior, mas sempre através de lei. Às vezes, aí você pergunta, professor, mas eu conheço uma situação de um tributo que foi aumentado por medida provisória. Calma, isso não chega a ser uma exceção ao princípio da estrita legalidade. Por quê? Porque a medida provisória, ela também, dentro do sistema jurídico, é uma possibilidade, e aí dada ao Poder Executivo, de, entre aspas, legislar, porque essa função é precípua do Poder Legislativo, através de uma medida provisória, aumentar, por exemplo, um determinado tributo, o IPI, por exemplo. Está lá na Constituição que, nesses casos, o chefe do Poder Executivo Nacional pode, através de medida provisória, pode. Mas essa medida provisória, ela tem tempo, ela tem um prazo de duração. Ela dura 60 dias, podendo ser prorrogada uma única vez por mais 60 dias. Aí ela perde o vigor. Para que aquele aumento continue, essa medida provisória ela tem que ser transformada em lei. Senão, automaticamente ela perde o seu vigor, digamos assim. Ou seja, esse princípio da estrita legalidade não tem exceção. É assim que funciona mesmo. Tá bem? Bem entendido? Podemos avançar? Vamos ver mais um dos princípios. Princípio da igualdade tributária. Nós já falamos da igualdade geral tratada pela Constituição, lembra-se? Que a Constituição, ela preza a igualdade em todos os níveis, igualdade
entre os homens e mulheres, igualdade no trabalho, dentro do lar. Ou seja, quando não fala em igualdade direta, proíbe qualquer tipo de discriminação. Não é isso? A igualdade tributária também está na Constituição? Também está na Constituição. No mesmo artigo 150, agora no inciso 2. Ou seja, todo mundo tem que pagar a mesma alíquota de tributo? É assim que eu vou entender a igualdade? O que você pensa? Aí ficaria difícil, não é verdade? Pelo princípio da igualdade tributária, nós podemos entender que não pode o Estado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Ah, agora eu entendi. O que seria uma situação equivalente? Vamos pensar no imposto de renda, que é aquele imposto que todo mundo está mais careca do que eu de saber, ou pelo menos de falar, ou de ser cobrado. Tá bom. Imposto de renda. Nessa situação, o Estado não pode cobrar daqueles que estejam na mesma situação um imposto de renda diferente. Aqueles que ganham R$5.000, têm uma renda de R$5.000 por mês, devem pagar o mesmo, a mesma quantia do imposto de renda? Em tese, sim. Se eles não têm abatimentos diferenciados, deveriam ser dessa forma tributados. Mas e aqueles que estariam com remunerações diferentes? Um tem uma remuneração de 30 mil e o outro de 3 mil. Como que esse princípio da igualdade, então, é aplicado? E agora já ficou mais difícil. Calma, eu trago um dizer de um filósofo bem antigo. Ele já pensava aplicar a igualdade dessa forma. Vamos ver. Tratar de forma os iguais e de forma desigual os desiguais, na medida de suas desigualdades ou na medida em que se desiguala. Então Aristóteles, ele já dizia assim: eu aplico o princípio da igualdade tratando os iguais de maneira igual. Poxa vida, aí fica tranquilo. Esse exemplo que nós demos, aqueles que têm uma remuneração igual, de 5 mil, devem pagar a mesma alíquota, o mesmo valor de imposto de renda? Me parece razoável pensar que sim. Tá bem, e como que eu vou aplicar o princípio da igualdade tratando os desiguais de maneira desigual, na medida em que se desigualam? Ai, meu Deus do céu! Calma, calma! É muito fácil. Se nós colocássemos um exemplo da nossa vida cotidiana, da vida social, já ficaria mais tranquilo. Mas eu vou direto a um exemplo da área tributária. Um exemplo do imposto de renda. Fica muito mais fácil. Vamos lá. Você é sabedor de que, novamente no imposto de renda, existem faixas de contribuição e faixas progressivas, não é verdade? Uma primeira faixa lá é chamada de faixa de isenção. Aqueles que têm uma remuneração até determinado valor são isentos do imposto de renda. Vem uma segunda faixa, tem a primeira alíquota para o pagamento, que é de 7,5%, não é verdade? Os que encontram-se nesse parâmetro de remuneração, de X até Y, deverão pagar 7,5%. Então vamos pensar assim, dentro dessa faixa considerada de uma alíquota de 7,5%, todos eles não pagarão a mesma alíquota? Vamos pensar assim, que é de 1.700 até 2.300. Não são esses os valores, mas suponhamos que fosse. Aquele que tivesse uma remuneração de 1.900, pagaria quanto? 7,5. Remuneração de 2.103, 7,5. E assim por diante. Por quê? Porque eles estão numa mesma faixa de contribuição e são chamados de iguais. E como iguais, serão ou terão a mesma alíquota a ser cobrada. Agora veja, entre a primeira faixa e a segunda, ou entre a segunda e a terceira, porque daí as alíquotas vão aumentando, são tabelas progressivas, 15, 22,5 e 27,5, enfim. Dentro da mesma faixa são tratados como iguais, a mesma alíquota. Agora, em faixas distintas de remuneração, eles não terão alíquotas diferentes? Eles não têm remuneração diferentes? Eles não são diferentes e não são tratados de maneira diferenciada?
Os desiguais não são tratados de maneira desigual na medida de suas desigualdades? São. E mesmo assim, a igualdade é aplicada. Será que ela seria melhor aplicada se nós esquecêssemos essas faixas de contribuição progressiva e fizéssemos uma mesma alíquota? Independente da remuneração, a alíquota agora vai ser única, a alíquota de 10%. Aquele que ganha R$100 e aquele que ganha R$100.000 pagará a mesma alíquota de 10%. Para você fica melhor assim? Não! Que bom ouvir essa resposta sua. Por quê? Porque ninguém pensa assim, exatamente. Pensa que é mais razoável da forma em que está. Talvez não concordem com o valor das alíquotas. Perfeito. Ou aumenta-se um pouco mais a primeira faixa de isenção, estenda-se um pouquinho mais cada uma das faixas. Tudo bem, mas que a igualdade tributária é aplicada melhor dessa forma do que se fosse em uma alíquota tão somente. Perfeito? Vamos a mais um princípio? Então vamos lá. Sabia que você ia entender bem tranquilamente cada um desses princípios? Princípio da irretroatividade tributária. Ano 150 novamente, inciso 3, a linha A. A lei deve anteceder ao fato por ela escolhido para dar nascimento ao tributo. Esse é bem tranquilo. E retroatividade significa dizer que a lei não pode retroagir, ela não pode abarcar, contemplar fatos que já ocorreram. Ela só teria, em tese, validade a partir do momento da sua publicação para frente. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu atrás, por mais que também pudessem ser fatos geradores de um determinado tributo, acabou. Por quê? Porque não existia uma lei que predeterminasse aquele tributo. Então, a lei tributária não pode retroagir. É assim que nós entendemos esse princípio. Vamos ver mais algum. Veja, eu já falei que todos esses princípios devem ser conjugados ao mesmo tempo. Ainda não? Então, anote aí. Porque todos eles devem ser conjugados, analisados ao mesmo tempo, sob pena de que alguma inconstitucionalidade esteja acontecendo. Princípio da anterioridade tributária. Novamente, no mesmo artigo 150, no inciso 3, agora na linha B da Constituição Federal. A lei não pode criar ou majorar, aumentar tributos e cobrá-los no mesmo período de sua instituição. Esse inciso e letra B, a linha B, é entendido como cláusula pétrea. Lembra-se o que é cláusula pétrea? É aquela cláusula tão dura dentro da Constituição que o constituinte, o legislador, não pode modificar. Nem ela, essa a linha B, nem as exceções que existem nessa situação da anterioridade, porque algumas exceções também existem. Mas por esse princípio da anterioridade, nós podemos entender que para o Estado, genericamente falando, cobrar um determinado tributo ou o aumento naquele tributo já existente, ele teria que esperar o próximo exercício fiscal. Não pode ser no mesmo período fiscal daquele onde haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Vamos pensar assim. Um determinado tributo foi criado ou aumentado e a lei que o criou ou aumentou, porque toda lei deve ser publicada, foi publicada no dia 1º de junho. Se nós analisássemos somente esse princípio, mas volto a repetir, todos eles devem ser analisados ao mesmo tempo. Se analisássemos somente esse princípio, a lei foi publicada dia 1º de junho. Quando ele poderia ser cobrado? Eu não falei de quando a quando vai o período fiscal ou o ano fiscal no Brasil. O ano fiscal vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É o ano inteiro, tá? Então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro vai esse ano fiscal. Se a lei foi publicada dia 1º de junho, o Estado, ou seja, aquele ente criador daquele determinado tributo, só poderia cobrá-lo a partir do dia 1º de janeiro do próximo exercício fiscal. Fechou, por esse princípio. Como exceção, e aí você vai encontrar ali naquele artigo 150, inciso 3, podemos encontrar o imposto de importação, imposto de exportação, entre outros. São exceções a esse princípio.
Nessas exceções, aí não precisaria esperar o próximo exercício fiscal. Tá bem? Tem mais princípio importante. Vamos ver. E para não complicar a sua vida, tem mais uma anterioridade. Mas uma anterioridade chamada de mitigada, ou seja, abrandada, mais branda, também chamada de espera nonagesimal. Lá no 150, inciso 3, letra C. É vedado cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Uma espera, então, um pouco menor, dependendo da data que tenha sido publicada a lei. Então, o Estado poderia escolher qual anterioridade que ele queira, a que melhor atenda os seus interesses? Não, claro que não. Nós já dissemos que todos os princípios tributários devem ser analisados ao mesmo tempo. Então, é mais uma espera que o Estado tem que fazer. Esperar 90 dias da data da lei que os instituiu ou aumentou. No mesmo exemplo, se a lei foi publicada dia 1º de junho, se nós analisarmos somente esse princípio, vamos deixar o resto um pouquinho de fora, para que nós possamos entender somente esse. Espera de 90 dias. A lei foi publicada dia 1º de junho, 1º de julho, agosto, setembro. A partir então de 2 de setembro, pode ser cobrado. 90 dias. Perfeito. Agora vamos juntar todos eles e principalmente a anterioridade anterior, literalmente falando, a espera do próximo exercício, tá? Porque tem que esperar as duas, tem que esperar os 90 dias e tem que esperar o próximo exercício fiscal. Isso para todos os tributos, com uma exceção que consta na Constituição, porque aqui também tem exceção. A maioria delas estão nos dois casos, imposto de importação e imposto de exportação. Ou seja, para esses tributos que estão ali na exceção, não precisa esperar nem o próximo exercício fiscal e nem os 90 dias. Mas, voltamos no mesmo exemplo. 1º de junho, foi publicada a lei criando um determinado tributo ou aumentando um já existente. E esse tributo, ele não faz parte de nenhuma das exceções. Que dia que poderia então ser cobrado esse aumento ou o novo tributo? 90 dias depois? No próximo exercício fiscal? É facinho. Você conta os 90 dias primeiro. Junho, julho, agosto, setembro. Já está no próximo exercício fiscal? Não. Então, automaticamente, passe para o 1º dia do próximo exercício fiscal. E pronto. Mas ele poderia ter sido publicado em novembro? Poderia. 1º de novembro, vamos pensar assim. Dezembro, janeiro, fevereiro, 90 dias. Já está no próximo exercício fiscal? Já. Então, é dessa data que deu os 90 dias que pode começar a cobrar. Difícil? Claro que não. Então, vamos lá que ainda tem muito chão a ser percorrido. Princípio da capacidade contributiva. Esse foge um pouquinho do 150, lá no 145, parágrafo 1º da Constituição. Capacidade contributiva, capacidade de contribuir. Tem como objetivo encontrar um nível ideal de tributação, que permita ao Estado garantir suas necessidades econômicas, sem tirar do contribuinte mais do que ele possa suportar. Me parece razoável também. Cada um paga o que pode. Nada mais é, e vamos voltar nas faixas progressivas de contribuição do imposto de renda. Entende-se que quem está ou quem tem remuneração que esteja dentro de cada faixa de contribuição tem a condição, tem a capacidade de contribuir com aquela determinada alíquota. É um apenso, por assim dizer, do próprio princípio da igualdade ou da estrita igualdade tributária. Entende assim também? Princípio da capacidade contributiva. Mas tem algum, ou mais algum pelo menos. Vamos ver. E aí já encerramos o estudo dos princípios, tá bem? Princípio da vedação ao confisco, ou da proibição do confisco, como queiram alguns. Lá no 150, inciso 4. Não cabe ao Estado instituir tributo com efeito confiscatório, afrontando o direito de propriedade. Instituir um determinado tributo com efeito confiscatório não tem a ver com o Estado poder ou não confiscar algum bem do particular, porque em determinadas situações, principalmente de
ilegalidade, o Estado pode sim confiscar quando esteja sendo praticado um crime, quando praticou-se um crime, vamos pensar no crime de contrabando ou mesmo de descaminho, essas possibilidades a legislação prevê como possibilidade clara de confiscar o bem do particular e até mesmo na esfera tributária, sem problema nenhum. Esse princípio quer dizer, em outras palavras, que o tributo ele não pode ser tão pesado, a sua carga tributária não pode ser tão alta que atente diretamente à propriedade do particular. Vamos pensar assim, o IPTU, que é um imposto, não é verdade, que você paga sobre a propriedade territorial urbana, seja de 25%. Teu imóvel tem um valor de R$100 mil e cada ano você paga R$25 mil de IPTU. Isso é efeito confiscatório. E a Constituição, então, proíbe esse tipo de situação. Tá bom? Bem tranquilo. Tranquilo também em relação aos princípios? Podemos avançar um pouco mais em nosso estudo? Então vamos lá, vamos à tela, que ainda tem bastante coisinha para a gente verificar. Volto com o conceito de tributo, para que aqui nós possamos fragmentá-lo um pouco mais e você possa entender. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, muito tranquilo. Tributo é toda prestação. Prestação aqui, nós vamos pensar num ato de dar. Ato de dar o quê? Pecúnia, prestação pecuniária. Pecúnia nada mais é do que dinheiro. Dar dinheiro, compulsoriamente. O que é uma situação compulsória? É uma situação obrigatória. Então, pelo menos por enquanto, é todo ato de dar dinheiro obrigatoriamente. Opa, já melhorou um pouquinho. Então, pagar o tributo é obrigação? É obrigação. Vamos ver, vamos seguir. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Em princípio, portanto, em moeda, em dinheiro propriamente dito, em numerário. Agora, se você não tiver dinheiro, você pode pagar em alguma coisa que faça o papel do dinheiro, ou cujo valor nela se possa exprimir, ou cujo valor nela moeda se possa exprimir. Você pode pagar em outra coisa. Você pode pagar em cheque, por exemplo? Pode. É moeda propriamente dita? Não. Você pode pagar num caixa bancário, você pode autorizar o banco a debitar na sua conta, enfim, tem uma enormidade de formas de você pagar o seu tributo que não seja em dinheiro vivo, em moeda corrente do país. Bem, tem mais um pouquinho. Que não constitua sanção de ato ilícito. O tributo, ele não pode ser uma penalidade pela prática de um determinado ilícito. Por quê? Porque aí será a chamada multa a ser cobrada. E multa não é tributo. Pode até ser que aquela determinada multa vá para os cofres do mesmo ente tributante. Não tem problema. Uma multa de trânsito, vamos pensar assim. Você recebeu aquela multa por quê? Porque você praticou um ilícito penal. Vamos pensar assim, você ultrapassou em um sinal vermelho. Vem, alguém anotou ali, um guarda de trânsito ou um daqueles radares, e você tem que pagar. Você infringiu a lei, uma lei de trânsito. Vem uma multa. Isso não é tributo. Perfeito? Então, que não constitua uma sanção de ato ilícito. Já estamos quase acabando. Vamos ver o restinho. Instituído em lei, muito tranquilo, aplicação direta do princípio da estrita legalidade tributária, ou seja, não existe tributo sem que seja mediante lei, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui um pouquinho mais difícil. O que você pensa ser essa atividade administrativa plenamente vinculada? Não pensa nada? Então nem é bom pensar muito, porque é um pouco mais difícil de entender. Aqui é uma atividade da administração pública, e nesse caso, mais pontualmente, da administração tributária, de fazer o quê? O lançamento do tributo. Ele tem que fazer com que aquele tributo exista na relação tributária, na relação jurídico-tributária. Se ele não faz esse lançamento, automaticamente o tributo não existe e o contribuinte não tem nada a pagar. Isso é o tributo. Melhorou o seu entendimento? Não? Mais ou menos? Então vamos seguir, talvez com o que nós tenhamos na sequência você possa entender. Porque agora a gente vai fragmentar o danado tributo através de suas classificações.
Classificação quanto às espécies, quanto à vinculação e quanto à competência. Já já nós vamos falar de cada uma das espécies tributárias, mas já para que você tenha uma noção de quais são as espécies tributárias, é o imposto, a taxa, as contribuições de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. São as espécies tributárias que nós temos. Em relação à vinculação, estar ou não vinculado a uma atividade estatal. Só um que não está vinculado é o chamado imposto, ou seja, para o Estado criar um determinado tributo, ele não precisa necessariamente prestar um serviço, por exemplo, ao contribuinte. Ele simplesmente cria o tributo, arrecada e vai fazer o que bem entende com o dinheiro? Não, não é bem assim. Ele vai satisfazer as necessidades coletivas que a lei permite. Mas o tributo chamado imposto, ele então está totalmente desvinculado de qualquer atividade estatal. Todos os demais, o Estado precisa fazer alguma coisa para o contribuinte para poder então cobrar dele esse determinado tributo. Em relação à competência, aqui nós vamos estudar um pouquinho mais. Vamos ver cada uma das chamadas competências. A competência legislativa plena, ditada pelo CTN lá no seu artigo 6º, é o poder de legislar sobre todos os aspectos do tributo, tais como fato gerador, base de cálculo, alíquota, contribuintes, etc. Ou seja, quem tem a capacidade legislativa plena pode fazer o que quiser com o tributo. Pode criar? Pode. Pode extinguir? Pode. Pode aumentar? Pode. Pode diminuir? Pode. Pode suspender a exigibilidade? Pode. Pode fazer o que quiser. É isso que eu falei. Competência legislativa plena. Quem determina? A Constituição Federal e também o CTN. Algumas outras competências, vamos lá. Competência privativa, artigo 153 a 156 da Constituição Federal. A competência privativa está ligada aos impostos. A cada ente tributante compete privativamente instituir certos impostos com previsão taxativa na Constituição Federal. Então, essa competência privativa, dada pela Constituição Federal, diz assim: União, Estados, membros, Distrito Federal e municípios, vocês têm o direito de legislar sobre esses impostos aqui e ponto. É um rol fechado. Estados, por exemplo, Estados-membros, podem legislar sobre que tipo de imposto? Nós estamos falando somente de imposto. Imposto estadual, por exemplo, que você se lembra. Como? Claro, ICMS, ótimo. Um imposto municipal. ISS, fechou. E o imposto federal? Imposto de renda. Quem determina isso? A Constituição, através da competência privativa. Vamos ver mais alguma competência. Agora a comum, lá no 145, 2 e 3 da Constituição. Está ligada às taxas e às contribuições de melhoria. Esses tributos são comuns a todas as entidades tributantes. Não significa dizer que possam invadir as áreas de atribuições das outras entidades tributantes. Não, é dentro das suas áreas. Cada ente tributante, a União, Estados e municípios, podem criar, dentro da esfera de suas atribuições, as taxas e as contribuições de melhorias. Perfeito? Muito tranquilo. Mais umas 2 ou 3, vamos lá. Competência especial está ligada a empréstimos compulsórios e às contribuições especiais, que já já a gente vai tratar, e aí mais pontualmente. Residual, é resíduo, é o que sobra. Lá no 154.1. Aqui somente a União, através de uma lei complementar, desde que não tenha cumulatividade, ou seja, não vá acumulando em vários segmentos. E também que não tenha um fato gerador ou base de cálculo dos já discriminados na Constituição Federal. Em relação às competências, mais uma, a extraordinária. No 154.2, impostos extraordinários, quando, na iminência ou no caso de guerra externa, dentro ou não de sua competência tributária, somente a União pode criar. E agora os impostos. Antes de adentrarmos nos estudos das espécies, é importante sempre reiterar. Essas competências são ditadas, então,
pela Constituição da República. Algumas determinando os impostos de cada ente e algumas falando das demais espécies tributárias que a gente vai tratar agora e certamente vamos voltar a falar das competências, tá bem? Imposto. Já te lancei uma pergunta na aula de hoje. Todo tributo é imposto? E todo imposto é tributo? Estava embaralhado, mas agora as respostas já ficam melhores. Todo tributo é imposto no sentido de que todo tributo é obrigatório o seu pagamento. Mas se nós estivermos falando da espécie tributária imposto, não, nem todo tributo é imposto. Por quê? Porque existem as outras espécies tributárias que nós vamos ver agora. Agora, todo imposto é tributo. E o que é o imposto? Vamos ver. O imposto é um tributo de caráter genérico, por tudo isso que nós estamos falando. Você, no seu dia a dia, você não está acostumado a chamar todo tributo de imposto? Não é assim? Você não escuta, não lê na mídia dessa forma, alguém querendo falar de uma determinada taxa e fala do imposto? Você já não ouviu assim? Nós temos impostos demais aqui no Brasil? Não ouviu? Ouviu, sim, é por isso que o tributo chamado imposto tem esse caráter genérico. Mas para nós, entendedores do direito tributário, a partir desse momento nós não podemos mais generalizar. Imposto, portanto, é uma das espécies tributárias. É aquele único que não é vinculado a uma atividade estatal. Todos os demais são. E quando o Estado, genericamente falando, pode criar um outro tributo que não seja imposto? Vamos ver. O que ele teria que fazer para ter essa prerrogativa? As taxas. Quando ele poderia cobrar? Quando ele prestar um serviço público específico e divisível ou pelo seu exercício regular do poder de polícia. Então vamos lá. Prestar um serviço a um contribuinte, sendo ele pessoa física ou jurídica, dá a prerrogativa dele cobrar uma determinada taxa? Dá. Você certamente já pagou algumas taxas públicas. Perfeito. E o exercício regular do poder de polícia? Você se lembra do poder de polícia, que nós já tratamos também, lá no direito administrativo? Sim, a administração pública exerce o seu poder de polícia quando? Quando determina, através de uma certa atividade, uma restrição de direito ou de propriedade, frena determinada atividade ou não. Nós falamos na sua carteira de habilitação, nós falamos no alvará de funcionamento de determinada atividade empresarial. O Estado, então, não vai cobrar uma taxa por isso? Por quê? Porque está exercendo o seu regular poder de polícia. É nesse sentido, então, ou são os fatos geradores capazes de fazer com que o Estado possa cobrar uma determinada taxa. Bem tranquilo, na verdade? Vamos ver mais alguma espécie? Vamos lá. Contribuição de melhoria. Contribuir para melhorar. Quando que o Estado pode criar uma contribuição de melhoria? Quando tiver uma valorização imobiliária, sendo que o limite total da despesa não poderá ser ultrapassado e também o limite individual. Como é isso? O Estado vai prestar um determinado serviço, uma obra pública, vamos pensar assim, e vai valorizar o bem imóvel do contribuinte. Aqui nós estamos falando somente em bem imóvel. E, obrigatoriamente, esse bem imóvel do contribuinte tem que ser valorado, ou seja, ele tem que acrescer de valor. Aí seria o primeiro requisito para o Estado poder cobrar essa contribuição de melhoria. O que ele poderia cobrar? Ele vai fazer essa obra, ele não pode cobrar dos contribuintes um valor maior do que aquilo que ele tenha despendido na obra, do que ele tenha gasto naquela obra. Muito menos o valor individual que cada propriedade particular tenha aumentado. Vamos pensar assim, uma propriedade aumentou 10% e ele cobre mais do que isso. Ou uma propriedade não teve nada de aumento patrimonial, não teve valorizado em nada. Ele automaticamente não poderá cobrar nada. São os limites, então, pré-estabelecidos para que pudesse, ou para que possa o Estado cobrar a contribuição de melhoria. Vamos ver mais duas espécies.
Empréstimo compulsório, somente por lei complementar, ele é sempre provisório, como qualquer tipo de empréstimo, e é restituível, obrigatoriamente teria que ser restituível. Quando poderá ser cobrado? Em caso de calamidade pública, guerra externa ou na sua iminência, ou em caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Felizmente, nós não temos nenhum empréstimo compulsório em vigor. O último que tivemos foi o dos combustíveis. Talvez você tenha pago alguma coisa nesse sentido. Mas está lá, garantido na Constituição, para que a União possa inseri-lo novamente. Por enquanto não tem. Vamos ver a última das espécies. Vamos lá. A contribuição especial ou contribuições especiais. Somente a União, com a exceção aos estados e municípios, quando tiver que custear o seu regime próprio de previdência. Ela se subdivide em contribuição para a Seguridade Social, de intervenção no domínio econômico e de interesse para as categorias profissionais e econômicas. Então, como regra, somente a União pode criar contribuições especiais, dando uma possibilidade aos estados e municípios de criarem também a sua, quando precisarem custear o seu regime próprio de previdência, aqueles que são estatutários. Senão, somente a União poderá, então, criar a chamada contribuição especial. São, então, as situações de espécies tributárias que nós estudamos, além do tributo, das competências e das vinculações de cada uma dessas espécies tributárias. Como está se passando na sua cabeça o estudo do direito tributário? Às vezes é um pouco complicado, não é verdade? Muita espécie tributária, muito princípio, as competências, não é verdade? Não é só para você não, de maneira geral, até para os operadores do direito tributário, esse estudo às vezes não é fácil não. Mas eu trago uma aplicação de pelo menos um dos conteúdos para que você possa esmiuçar um pouquinho mais a sua curiosidade e entender um pouco mais do direito tributário. Vamos ver? Vamos à tela. Novamente, uma decisão judicial, uma decisão de um dos tribunais que nós temos. RESP é um recurso especial, tem a numeração dele, vem do Paraná, mas é um recurso especial. Quem trata desse recurso é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Tem a data, todo recurso tem que ter uma data e também tem que ter um relator, nesse caso aqui o ministro Castro Meira. Você já é sabedor também que em toda decisão há que ter uma ementa, que nada mais é do que um resumo daquilo que foi analisado e decidido nesse recurso. Tá bem, a ementa desse recurso. O resumo. Trata-se de processual civil e tributário. Então, a relação aqui é também tributária. Violação do artigo 535 do CPC, do Código de Processo Civil. Não ocorrência. Está dizendo que não teve a violação do artigo 535. Pois bem, em relação à esfera tributária, a discussão era sobre o ITCMD. Aí você diz assim, meu Deus, a coisa está complicando mais ainda. Claro que não, calma, isso é muito tranquilo. E já já eu falo o que é esse bicho complicado aí, ITCMD. Diz que o imóvel adquirido antes do casamento, mas levado a registro na constância deste, ou seja, na constância do casamento foi registrado esse imóvel que foi comprado antes do mesmo. O regime desse casal era de comunhão parcial de bens. E diz também que o bem pertencente ao cônjuge superstite, o nome é esse mesmo. E não se aveste não que já explico o que é. É incomunicável. A exação, novamente o nome feio aqui, é indevida. Calma, meu caro. Eu já explico cada uma dessas situações. Vamos lá. O ITCMD é um imposto estadual, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. É de competência, portanto, privativa dos Estados membros da Federação. Tá bem. O que aconteceu nesse caso aqui? Os dois casaram, mas antes do casamento,
Um deles comprou um determinado imóvel, mas não registrou. Comprou lá, fez a escritura e estava no nome dele. E depois sobreveio o casamento. Casaram em comunhão parcial de bens. Você sabe que na comunhão parcial de bens, tudo aquilo que se adquire na constância do casamento, divide-se pela metade. Não foi o caso. Esse bem já existia. Casaram-se e aí na constância do casamento, aquele que havia comprado foi lá e registrou. Registrou no seu nome com a sua situação civil, casado em comunhão parcial de bens. Perfeito. É raro de se encontrar isso? Claro que não. É até comum. Na sequência, infelizmente, um dos cônjuges faleceu. Faleceu. Nós todos morremos? Claro que sim. E aí, o Estado quis cobrar. Essa exação é o quê? É a cobrança. O Estado quis cobrar para que ficasse somente o imóvel para aquele ali. Porque normalmente viria-se um inventário, a outra parte teria direito a 50%. Então, pelo menos dos 50% daquele que faleceu, o Estado queria dar uma mordidinha. E é claro, o contribuinte entendeu que não deveria pagar. Fez o quê? Demandou judicialmente essa ação e chegou até o STJ. O STJ entendeu que realmente é indevida a cobrança. A exação é indevida, porque o cônjuge supérstite, aquele que ficou, o viúvo ou a viúva, já era proprietário daquele bem imóvel, que foi adquirido antes do casamento e, portanto, não se comunica. Casando-se depois, o cônjuge dele não tem direito a nada. Foi essa a situação. Viu como ficou bem tranquilo uma aplicação de alguns conteúdos do direito tributário? Eu sabia que ia ser assim. Vamos rever, relembrar e sintetizar os conteúdos trabalhados na aula de hoje? Vamos ao quadro. Nem tudo o que se paga ao Estado é tributo. Isso nós vimos. Pois somente é cobrado naquelas situações previstas em lei. Ótimo. Onde, de maneira obrigatória, o contribuinte se obriga a pagar e, como regra, somente em dinheiro. Em outras palavras, é a definição legal de tributo. Na verdade, lembra-se de alguma coisa daquela conceituação? É toda a prestação pecuniária, compulsória. Portanto, nós somos obrigados, sim, a pagar o tributo, em regra, em moeda ou em dinheiro, mas às vezes também podemos pagar de outra forma. Mas é uma prestação, infelizmente, obrigatória. Em algumas situações, nós pagamos também aos cofres públicos alguma coisa que não é tributo, porque o tributo não pode ser sanção de ato ilícito, não pode ser uma penalidade, porque você infringiu determinada norma legal, norma civil ou norma penal. Isso seria a multa. Então, o tributo ele é instituído em lei, obrigatoriamente instituído em lei, princípio da estrita legalidade tributária, que, aliás, um dos grandes princípios que nós também estudamos hoje, o princípio da irretroatividade tributária, o princípio da anterioridade e da anterioridade mitigada, que nós deixamos bem claro que devem ser analisados e conjugados ao mesmo tempo. Por quê? Porque o tributo ele tem que ser instituído em lei, obrigatoriamente. A lei que o instituiu não pode retroagir, ou seja, não pode abarcar situações que já aconteceram, é só lá, dali para frente. Para que o ente tributante possa cobrar aquele novo tributo ou um determinado aumento num tributo já existente, ele terá que esperar 90 dias e terá que esperar também o próximo exercício fiscal para que ele possa cobrar aquele novo aumento ou o tributo que ele criou naquele determinado momento. Deixamos bem claro que o nosso exercício fiscal, ele começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. Então, é o período que ele terá que aguardar. E deixamos bem claro também como se conta esse período de espera. Conta-se os 90 dias, se estiver dentro do mesmo exercício fiscal, pula-se para o 1º dia do próximo exercício fiscal. Se não, automaticamente, se ele já estiver nessa conta dos 90 dias no próximo exercício fiscal, é aquela data que dá. Foram os institutos, as instituições e os conteúdos tratados na aula de hoje que
tratamos da relação jurídico-tributária dentro do direito tributário. Novamente, o nosso tempo se acabou, mas nos vemos no próximo encontro. Até lá!